Olá pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao painel Parceria Escola Família. Um agradecimento especial a toda a equipe da SD Student Travel, Educational Leaders, Grupo de Líderes Educacionais do Brasil, ITEDUC, Institute of Technology and Education, FTD, Lenovo, Colégio Bandeirantes, Colégio Vértice, Liceu Jardim, Blink Learning e Epson. E para dar início ao painel, eu gostaria de convidar aqui os nossos painelistas, iniciando pela professora Esther Carvalho, diretora-geral do Colégio Rio Branco. Por favor, professora Esther. Professora Dulcineia Marques, presidente do Colégio Galoá de Brasília, por favor. Senhor Marcelo Veraldi, diretor-geral do Colégio Renascença, por favor. Professora Sueli Nercesian, diretora pedagógica do Colégio Vital Brasil. Por favor, professora Sueli. E para mediar esse bate-papo, a professora Viviane Flores, diretora do Colégio Compa. Por favor, Viviane. O palco é seu, Viviane. Boa tarde a todas, a todos. Muito feliz de estar nesse painel com amigos queridos e educadores tão potentes, gestores de longa experiência que podem aqui trazer para a gente luz a essa questão tão importante, que é essa relação da família, escola, como é que a gente administra essa questão que é tão nossa e tão educativa, eu diria, não é? Então, gostaria de começar com a nossa dinâmica trazendo a fala desses gestores, e vou começar pela Dulcineia, que vai contar um pouquinho, vai falar um pouquinho para a gente dessas competências, Dulcineia, que são tão fundamentais nesse processo. Muito obrigada, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. A Viviane não comentou, mas eu sou de Brasília, tá? Eu quero agradecer a todo o pessoal do Educa Week. Eu estou aqui desde o primeiro Educa Week, quando cheguei aqui era o Marcos que cuidava do projetor, e era uma salinha pequenininha, de uma quantidade de pessoas assim, que estavam participando do evento, e no último dia a gente visitava as escolas, então foi muito rico. E a partir daí, então, eu fiquei amiga do Marcos, e ele nos adotou lá em Brasília, e muito obrigada, viu, Marcos? Em segundo lugar, eu gostaria de dar os parabéns a vocês, tá, que coordenaram esse Educa Week desse ano, depois de quantos anos? 20, 21, 22, né? Online, e agora o presencial, e com um diferencial muito grande, essa riqueza e valorização da educação. Em terceiro lugar, eu gostaria de dizer para vocês que eu estou acordada desde 5h30 da manhã, tentando ajustar a minha fala em 10 minutos. Aí eu fiz as contas, tá, gente? Vocês vão ter que guardar qual é o meu tema e vir aqui até 2028, quando eu vou conseguir terminar o assunto, tá bom? Então, eu quero primeiro comentar com vocês a importância do seguinte. Não fazia parte, entrou aqui agora. Eu sou mineira, e eu morava numa fazenda, e muito pobre, busquei água na cabeça, lenha na cabeça, e eu cheguei onde cheguei hoje, porque eu estudei, tá? Então, o carro-chefe da educação, a transformação de qualquer país, de qualquer escola, de qualquer família, chama-se conhecimento. Não existe outra forma. É claro que nós agora estamos com uma série de desafios, porque pós-pandemia
esses desafios aumentaram e nós estamos desesperados porque nós temos mais 2 grandes missões, né? Que a gente precisa de entender. Eu vi que a angústia de todos aqui que apresentaram nos painéis é a mesma angústia minha. E ela consolidou, ela foi muito bem resumida agora no último painel que eu vi antes do almoço, com o Rocieli e o Daniel. Eles fizeram um resumo fantástico de tudo que foi falado aqui no painel. Mas, em segundo lugar, falando do conhecimento, o segundo fator necessário, hoje, obrigatório em qualquer escola, é a formação da pessoa integral para a vida. Então, eu fiz questão de estudar sobre isso para ver quais são os nossos papéis hoje na educação. Então, levar o conhecimento, nós continuamos sendo uma academia do conhecimento. Essa academia do conhecimento, ela passa por bons professores em sala de aulas, professores capacitados, professores com valores, professores que consigam trabalhar o aluno de forma individual, respeitando as suas diferenças, mas sendo uma autoridade. O professor tem que ser autoridade. O professor ainda é referência, ainda não, graças a Deus, é referência para os jovens. E quando eu falo muito pensando em adolescentes, viu, gente? Porque eu tenho escola do infantil, com 1 ano e meio até 17 anos. Mas onde eu mais trabalho e mais me dedico é com os adolescentes. Eu não deixo perder, não, porque eu vou perder. Então, é o seguinte, por que são os adolescentes? Isso aí vale, de vez em quando eu viro para vocês, tá, gente? Mas eu não vou virar muito, não. Então, é o seguinte, primeira coisa que é importante nós entendermos, depois do 8º ano, a partir dos 13, tá? A partir dos 13 anos até 17, aí entra a universidade, aí abandona, seja feito o que Deus quiser. Mas nesse período que eles estão na escola básica, que o pai joga o filho para nós, ele joga, literalmente, né? Ele joga o filho para nós e você resolva. Eles abandonam, os pais deixam de ser a primeira importância na vida deles. Quem passa a ser o primeiro é o amigo. Segundo, o colega de escola. Terceiro, passa a ser o namorado ou a namorada. Quarto, o professor. Ainda, graças a Deus, nós professores estamos em 4º lugar. E 5º lugar, os pais. Para quê? Para dar moradia, segurança, comida, iPhone, viagens, carro, mordomia. E tem mais uma coisa que o pai faz. Se a escola que o pai colocou o filho, que vale para o Brasil inteiro, eu não vou falar do mundo, se contrariar o filho, o pai vai brigar com a gente e briga muito intensamente com os profissionais. E isso tem adoecido muitos profissionais. Por isso que eu falo que eu não dou dar conta de falar, que é muita coisa, uma coisa puxa a outra. Bom, então, e a terceira função nossa enquanto escola é trabalhar os relacionamentos. Porque o relacionamento hoje é uma das exigências do Fórum Mundial, Econômico Mundial. Grande parte dos profissionais do mercado hoje, segundo o LinkedIn, 85% dos profissionais do mercado de trabalho, eles perdem emprego, não é por competência técnica, é por relacionamento. E aonde que você trabalha o relacionamento? É na escola. E a escola hoje, depois da pandemia, ela vem com um déficit de tolerância muito pequeno. E isso por parte dos pais e por parte dos alunos, tá? Eu estou falando, eu esqueci de me apresentar, que escola é a minha. A minha escola, ela fica no centro de Brasília, atrás da Catedral de Brasília, tá? Depois da Catedral atrás é a minha escola e eu atendo as classes A e a linha. Então, eu atendo toda essa nata intelectual de Brasília, que tem um IDH maior do que a Noruega. Então, os meus clientes têm um IDH maior do que a Noruega, tá? Então, enquanto um professor fala eu fui a São Paulo no museu, tal, ele fala, mas só em São Paulo, professor? Então, falar do mundo, para eles, é a coisa mais simples do mundo. Mas, em compensação, eles não conhecem o que é uma galinha viva. Eles só conhecem a galinha congelada. Tá? Então, assim, é um mundo muito diversificado que você tem que trabalhar. Então, repetindo,
Só até agora que eu falei, tá, Viviane? Qual o papel da escola? Centro acadêmico, onde você leva o conhecimento. Segundo o Fórum Mundial, é uma das competências obrigatórias para qualquer ser humano até 2030, porque muitas profissões vão se perder, vão deixar de existir, e aí você, com a sua competência cognitiva, técnica, você vai conseguir perpassar por diversas profissões. Então, você pode trafegar de uma profissão para outra, mas não basta competência. Você tem que ter um bom relacionamento, tem que ser criativo, saber lidar com o estresse, saber lidar com conflitos. Então, tudo isso tem que ser líder, tá? Então, você tem que... Uma série de competências que eu até relacionei aqui, porque eu sou péssima para decorar, eu não consigo decorar nada. Então, eu coloquei aqui quais são as competências. Pensamento crítico, tomada de decisões, inteligência emocional e empatia, criatividade, colaboração e trabalho em equipe, comunicação interpessoal, adaptação e flexibilidade. Eu nem comecei a falar ainda, tá, gente? Agora eu vou começar. Bom, seguinte, primeira coisa, resumindo esse encontro aqui nosso essa semana. Foi falado muito do problema de formação dos professores. Gente, coitado de nós do Brasil, né? Nós nunca fomos formados, né, gente? Então, não é agora. Aviltou-se pós-pandemia, porque depois da pandemia, os alunos voltaram com baixa resiliência, intolerância total à frustração e à dor, né? E com um problema emocional muito grande. Eles não aguentam hoje tirar uma nota baixa. Aliás, o professor lá na escola não é qualquer professor que pode entregar a prova. Porque dependendo da forma que entrega a prova, o filho chora e aí os pais vêm reclamar porque os filhos choraram. Complicado. Segundo problema, alunos com baixo nível de interesse, baixa resiliência, zero de resistência, eu já comentei. Terceiro problema, comentado aqui. Acesso por seleção às universidades. Aqui, que é o meu caso, nós trabalhamos com competência cognitiva, não só para adquirir a competência, mas para passar nos grandes vestibulares do Brasil. Então, eu preparo os alunos para o PAS, que é um vestibular específico de Brasília, eu preparo para o Enem e eu preparo para as escolas paulistas. E tem que passar na Unicamp, na FUVEST, em todas essas. Então, vocês veem o grau de exigência que a gente tem que desempenhar na escola. E a escola no Brasil hoje, se ela não fizer isso, ela não faz parte das escolas premium do país. Quarto problema, a parentalidade delegando a formação completa às escolas e a super protegendo os filhos. Os pais, depois da pandemia, eu faço uma leitura muito clara do que aconteceu. Eles ficaram 2 anos em casa com os filhos, entraram em desespero porque eles constataram que eles não têm voz nem vez com os filhos, isso desde os pequenos. E aí eles ficaram desesperados, querendo trazer o filho para a escola, e agora quer que a escola, sem contrariar o filho, resolva todo o problema de valores, de formação moral que adquiria antes em casa, que agora quer que a escola resolva. Então, por isso que eu disse para vocês que a segunda... Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Estão entendendo? Vocês estão entendendo? Porque é muita coisa, tem muito tempo, pouco tempo. Então, eles querem que a gente resolva os problemas dos filhos. Os filhos, por sua vez, não têm a menor vontade. Ano passado, eu tive que passar por um processo de adaptação pós-pandemia para os meus alunos. Não vou contar aqui, porque senão eu vou perder mais o meu tempo ainda. Mas eu tive que fazer uma recuperação paralela pós-pandemia, porque os meninos não estavam conseguindo estudar para a prova. Então, muitos alunos, eu criei um projeto chamado SEI, Suporte de Estudo Interativo, para que eles pudessem aprender, abrir o caderno e voltar a estudar. Uma vez uma menina saiu da sala chorando, que foi fazer a prova, isso foi já a prova que nós aplicamos. Ela saiu da sala chorando e falou, Sinei, eu não estou dando conta de fazer a prova. Eu falei, minha filha, mas como
como? Eu não tenho mais o que fazer para você. Ah, eu não dei conta, eu estudei, mas eu não dou conta. Aí, chorando, escorrendo lágrima mesmo, aí ela falou assim, bem feito para mim. Fiquei 2 anos sem pegar em material nenhum. 2 anos sem estudar. Literalmente, sem estudar. 2 anos. Então, grande parte do nosso alunado está assim, tá? Bom, quinto problema, governo retrocedendo ao passado, gente. A mudança a criação do novo ensino médio é uma oportunidade muito grande da gente avançar, oportunizar o aluno ao protagonismo, oportunizar o aluno o projeto de vida. O que é o projeto de vida? Era o que eu vinha fazer aqui, que eu não sei se eu vou fazer. Mas aí o projeto de vida consiste em ajudar o aluno a reconhecer quem ele é, quem eu sou. E eu fiz isso, eu fiz de propósito. Viviane, espera um pouquinho. Eu fiz isso de propósito. Eu levei os meninos de cada série, eu estou fazendo isso no ensino médio, principalmente, tá? Coloquei eles no auditório e fiz um questionário. Elaborei um questionário simples. Primeira pergunta, quem é você? Segunda pergunta, quais são seus pontos fortes? Terceira pergunta, relacione 4 fraquezas suas. Aí, a primeira pergunta, esse cara disse, professora, quem sou eu? Aí eu olhava, aí eu falei assim, quem que é você? Rafael? Eu sou o Rafael? Sabe? Então, assim, eu falei, gente, a vida começa por aí. Então, eu pergunto para vocês, você sabe quem são vocês? Você sabe quem você é? Você sabe qual é a sua personalidade? Você sabe quais os valores que você não abre mão deles? E que se uma vez contrariar esses valores, é aí que você ira? É aí que você fica bravo? Porque você foi contrariado? Você sabe quais são as suas emoções? Você sabe quais são suas crenças adquiridas que determinam qual é a sua vida? Você sabe quais são as suas habilidades? O que é que você tem? São 9 inteligências, sabe quais são as suas inteligências? Eles não sabem. E o projeto de vida veio para ensinar isso. E depois que você sabe quem você é, você descobre quem você é. Então, eu tenho dom para tal coisa. E aí, então, ele começa a fazer aquilo que é a segunda competência do ser humano. Ah, então eu sou assim? Eu gosto de comunicação, eu gosto de falar, eu gosto de microfone, quando eu pego o microfone eu não paro. Então, sou ótima para comunicar, eu adoro educação. Quanto mais difícil, mais eu gosto, então eu tenho que entrar na área de educação. Então, isso é conhecendo o ser, é que você é capaz de fazer bem feito aquilo que você faz. Agora, cá para nós. Quando você sabe o que você gosta e você começa a colocar fazer é ação, né? Fazer é ação, é verbo. E aí você faz com prazer ou sem prazer? Com prazer. Você acorda na segunda-feira com vontade de ir para trabalhar ou sem vontade? Com vontade. Então, você só faz como você se conhece. Brasília, por exemplo, tem um problema sério. Brasília, as pessoas mais inteligentes fazem concurso público e vai trabalhar no órgão público. Mas a maioria não gosta do que faz. Está lá pela segurança. E a pessoa é infeliz. E a partir do momento que você sabe quem você é, você faz bem feito, você faz, vem as consequências, que é o ter. Aí você tem o dinheiro, o status. Você chega onde você chega. É respeitado. Esse é o ter. Essas são as competências. É isso que eu vim falar aqui. Obrigada, Dulcinea. Eu vou dar um pause aqui para a gente fazer uma amarração justamente numa questão que você falou dos papéis desses sujeitos da nossa comunidade. Vou passar para a Esther trazer um pouco dessa concepção e como é que isso tem repercutido nesse momento. Bom, boa tarde. Eu parto do princípio, em si, falando de escola privada, que os pais nos escolheram. Eles poderiam ter escolhido uma série de escolas muito especiais, porque temos muitas competências, identidades. Então, eu parto do princípio que algo temos em comum, porque é uma relação importantíssima, né? Porque eles trazem os seus filhos para nós. Há um conjunto de expectativas.
são expectativas individuais num ambiente coletivo. E assim como cada escola tem a sua identidade, cada família também tem. E essa expectativa do que a escola vai entregar também é única. Então, eu costumo mostrar numa imagem que são várias releituras dos Girassóis de Van Gogh, que para mim são os pais. Cada família espera de nós algo diferente. E, de alguma forma, se nós formos fazer o que cada família espera, a gente não tem uma escola. Eu brinco com eles, a gente tem um hospício. Porque essa relação, ela nunca será 100% atendida. Nós prestamos um serviço em que não vai haver 100% de satisfação das famílias. Então, acho que quando a gente parte daí, a gente começa, então, a buscar, então, o que faz sentido. O que faz sentido nessa relação é a clareza da proposta pedagógica da escola, que diz para nós que tipo de pessoa nós queremos formar. No Rio Branco, que é onde eu estou, a gente tem uma criança, um jovem privilegiado, uma família privilegiada. A gente quer que eles se conheçam, que eles sejam bem-sucedidos, que eles se encontrem, vírgula, mas que façam diferença para uma sociedade mais justa, ética, solidária e sustentável. E se a gente olhar isso como um conjunto de experiências que a escola proporciona, que é o conceito de currículo mais amplo, como é que a gente pode e deve, a meu ver, enxergar essa relação com a família, né? A partir dessa escolha, e eu falo isso sem nenhum pieguismo, porque ele é verdadeiro, principalmente sob a ótica dos pais, a gente passa a dividir um sonho. Porque ninguém leva um filho para a escola para crescer, para virar gente, né, sem esse desejo. Né? Quem é pai, quem é mãe, quer que o filho seja feliz, enfim. E só que aí começa o exercício dos papéis, porque a escola é o primeiro lugar coletivo da criança, além da sua família. Então, ela chega aos 2, 3 anos, no caso do Rio Branco, vivendo um ambiente muito maior do que a vida dela em família. E aí, a gente procura trabalhar com os pais que nasce o aluno. E que o filho não é o aluno. Ele é parte da mesma pessoa. E nas nossas conversas com os pais, eu falo que a mesma coisa que a diretora aqui toda centrada não é a mãe louca em casa que faz todas as coisas de uma boa mãe, né? E esse exercício de papéis, ele é importante ser conhecido, porque em muitos momentos o pai está sempre olhando o filho, e a gente tem que mostrar que esse filho é o aluno. E é interessante que em alguns momentos ele surpreende, não é? Ele fala assim, meu filho não fez isso. E a gente fala para ele, seu filho eu não sei, mas meu aluno fez. Porque ele está experimentando, ele está crescendo, ele está transgredindo. E aí a gente tem que encontrar um caminho. E em 2012, tem algumas coisas que eu aprendi muito com os pais. Em geral, nas mais difíceis, né? Porque na função de gestão da gente, o que chega para a gente é o que não foi resolvido em lugar nenhum mais. Então, já chega com uma energia importante, né? E se um pai e uma mãe chegar para conversar comigo e falar por 1 hora e meia, eu não abro a boca. Por quê? Porque é o meu tempo de fazer uma escuta verdadeira, de tentar depreender que necessidade ele tem. Em geral, é muito menor do que eu estava imaginando. E eu conseguir caminhar com ele numa construção, às vezes muito conflituosa, às vezes mantendo posições importantes,
de que a gente não vai abrir mão, que está dentro dos inegociáveis do projeto da escola, mas que se você tem essa atenção, você também não se defende tanto, você se coloca junto, né? É um exercício, não é fácil, em geral a gente já quer, né? E numa dessas experiências, eu consegui me distanciar um pouquinho e eu percebi um sofrimento verdadeiro. Porque quando um pai, uma mãe, traz esse sentimento de sofrimento, de injustiça, eu posso até entender que esse filho, esse aluno, esse cidadão vai sofrer muito, mas aquilo é verdadeiro. E aí nós lançamos um movimento, um encontro, desde 2012, chamado Encontros com a Direção. Nesses encontros com a direção, eles já foram mais frequentes. Agora estamos começando a retomar. Eles eram quase que mensais. A proposta é falar sobre educação sem ser necessariamente o problema do seu filho. Né? Porque, em geral, quando é que a família vem para a escola? Ou ela vem para comemorar alguma coisa, ou ela vem para algum problema. E, nesse momento, a nossa proposta ela só tem 2 regras. Respeito às ideias, porque a gente não tem a pretensão de estar certo, e a ideia é trocarmos. E, segundo, não se fala de questões pessoais. Nós postamos as reflexões no blog, e, desde então, a gente tem trazido temas das mais diversas naturezas. A primeira vez que eu fui falar sobre competências não cognitivas, hoje chamadas socioemocionais, foi em 2015. E a gente vem trazendo essa reflexão que, na verdade, não é uma conversa com a direção, é uma conversa entre pais. A tal ponto que a última reunião do ano é uma avaliação sobre a escola. Só que é uma avaliação que tem um olhar mais qualificado da família, que vai passando a entender um pouco mais a dinâmica da escola. No começo, era algo assim, o que a escola vai fazer? E à medida que a gente foi evoluindo, o que nós vamos fazer? O que você, na sua casa, com seus valores, com as suas dificuldades? Então, um exemplo agora, inclusive hoje, há 15 dias atrás, a gente começou a conversar sobre educação midiática. Né? O que de fato permeia toda essa formação necessária para que a gente consiga fazer com que as crianças perseverem nesse mundo tão complexo. E nós também, como pais, como professores. Hoje e ontem, né, porque são 2 unidades, a gente traz um especialista para conversar. A Januária, muito interessante. Fiz ontem na Higienópolis, agora, hoje eu vou fazer na Granja. E daqui a 15 dias eu marquei de novo uma conversa com esses pais, para a gente fechar essa reflexão. Então, se eu pudesse recomendar alguma coisa que tem feito sentido para nós, é que a gente encontre momentos qualificados de interlocução com as famílias, para que a gente também se reconecte com eles, né? E não necessariamente é fazer o que eles querem, não vamos ceder à judicialização das relações, nem à mediatização das relações. É a clareza do dizer não, a transparência, mas também a coragem de identificar as nossas falhas. Eu acho que só assim a gente tem chance de fazer o que a gente tem que fazer, que é educar essas crianças e esses jovens, pensando nesse mundo que a gente quer construir, não quer preparar. Eu falo que a escola não é um lugar para preparar o futuro, é um lugar para a gente construir o futuro que a gente sonha. E a gente não faz isso sem os pais. E eles também não fazem isso sem a escola. Eu acho que, para o momento, é isso. Obrigada. Eu gosto muito de refletir sobre o nosso papel. Recentemente, eu pensava muito sobre especialização, né? Porque a gente tem visto muitos especialistas
muitos especialistas, mas existe uma questão da confiança e daquilo que os pais esperam da escola, e nós somos os especialistas em educação. E isso é fundamental. Então, se a expectativa é de um suporte muito maior do que a entrega acadêmica, nós podemos contribuir também com essas famílias nesse sentido. E, Vivi, só completando uma coisa importante, porque todo mundo sabe o que a escola tem que fazer, né, gente? Essa é uma relação que as pessoas dizem, olha, se fosse na minha empresa, se fosse... Pois é, mas não é na sua empresa, é na escola, e na escola somos nós, os especialistas. Nós estudamos educação, nós estamos aqui porque queremos estar. Portanto, é uma decisão técnica, não é uma decisão baseada no que eu acho. E a gente sempre com muito respeito, mas a gente, como especialista, tem que se colocar na posição daqueles que estão ali com a responsabilidade de fazer o que fazemos. Esse é o nosso papel, né? E nesse caminho, né, Sueli, queria passar para ouvir você também em relação a essa relação mesmo, em relação a essa relação família-escola. Quer dizer, ela está nesse encaminhamento de muitas vezes a gente ter a tradução vinda do pai empresário, o pai que acha que realmente ele tem a propriedade daquilo que a gente está negociando e trazendo dentro do nosso viés, daquilo que a gente se propõe a entregar? Muito bom, né? Esse debate é muito bom. Gente, boa tarde a todos, um prazer estar aqui com vocês. Eu costumo dizer que não pode ser uma queda de braço, não é? Tem que ser uma parceria autêntica. E às vezes é muito difícil quando você encontra alguma família que não aceita não como resposta, né? E aí parece que é uma queda de braço e não é. Então aí realmente a gente tem que se posicionar que os profissionais somos nós, né? E que dentro do ambiente escolar nós cuidamos do coletivo. E o que é para um é para todos. Se não for para todos, não pode ser só para um, né? Então, a gente tem trabalhado com essa parceria, que é muito importante. A gente percebe que, quando essa parceria é efetiva, os alunos se desenvolvem muito melhor, né? A gente consegue desenvolver habilidades relacionais com eles, a gente consegue que eles consigam desenvolver uma habilidade importante da autorregulação, enfim. O caminho que a gente vem trilhando, né, entre acertos e erros, a gente pautou em 3 eixos, que são as reuniões, né? Então, a primeira reunião acontece quando a família pretende colocar o aluno na escola, qualquer faixa etária. Então, quem faz essa reunião com as famílias sou eu. Passa por várias etapas, a última etapa sou eu que faço essa reunião. E qual é o propósito? Apresentar a proposta da escola, né? Porque, naquele momento, a família tem que decidir se os valores da escola estão alinhados com os valores da família, se aquilo que nós estamos apresentando atende à expectativa da família. Porque se naquele momento ele entender que não atende, não adianta matricular, não vai dar certo, né? É uma questão de tempo. Porque em algum momento ele não vai ficar satisfeito com alguma decisão da escola. Mas se os valores são os mesmos, a chance de a gente conseguir de uma forma mais adequada resolver e chegar a um consenso é muito maior. Então, ela tem esse propósito inicial. A partir daí, nós temos a reunião de início de ano, que antecede o início das aulas, para falar sobre a rotina. Falar sobre a rotina, apresentar a equipe e como que vai funcionar, né? Quais são os canais de comunicação, como que a gente estabelece essa parceria, em que momento ele vai conversar com os professores. Então, falamos sobre a rotina e todos eles têm a chance, a possibilidade de tirar as dúvidas. É uma conversa muito gostosa. A partir daí, nós temos a reunião
pós-boletim, que para os pequenos, por ser professor regente, então é muito agradável, porque eles vão para a sala de aula, o professor regente trabalha um tema muito bacana, que agrega um valor às famílias, que ajuda nesse desafio de também criar os filhos. Então, é uma reunião realmente muito agradável, que eles saem muito satisfeitos de lá. A partir do fundamental anos finais, a gente tem mantido a reunião virtual, então eles fazem um agendamento e tem um tempo com cada professor. Mas, além disso, eles têm as reuniões com os coordenadores, que tanto a coordenação pode chamar, quanto eles podem agendar. Isso está, assim, à vontade o ano todo, né? A conversa com os coordenadores. E depois a gente tem uma reunião de passagem de 5º para o 6º ano, que também a gente traz um especialista para ajudar nessa transição, mostrando qual é o perfil dessa faixa etária, quais serão os desafios, qual é o papel da família nesse momento e qual é o papel da escola. Então, a gente faz isso do 5º para o 6º ano, do 1º para o 2º e do 9º para a 1ª série do ensino médio. Então, esse é o eixo das reuniões. Aí nós temos os eixos das palestras, né? Que nós temos aí um ciclo de palestras que a equipe, né, o corpo docente traz algumas sugestões que eles entendem que vão ajudar, que vão instrumentalizar as famílias do ponto de vista de família, de pai e mãe, né? Como lidar com os desafios também. Então, esse ano, nós trouxemos um ciclo de palestras que chamava Meu Filho, Meu Mundo, e aí a gente foi desenvolvendo, nesses encontros, alguns temas. Então, nós trabalhamos muito a importância da comunicação construtiva, né, nas relações, que o primeiro passo é a observação, ou seja, vamos falar sobre a essência daquilo que é importante, sem juízo de valor. Depois da observação, a escutativa. O que é uma escutativa? É ouvir sem interromper, nem que seja por 1 hora, né? Depois, tentar parafrasear, resumir e checar se foi aquilo mesmo que o outro tentou falar, né? Então, a escutativa. Depois, você fala a sua mensagem, como você entendeu e o seu sentimento em relação àquilo. Aí, depois vem a emoção. A gente não pode, em momento algum, desqualificar a emoção do outro. Isso não é nada, imagina. Não. Você fala sobre a emoção, né? Eu entendo o seu sentimento. E aí, depois, de forma assertiva, você fala aquilo que tem que ser falado, né? Só que a forma assertiva, ela também tem que ser muito cuidada. Então, ela tem que ser respeitosa e tem que ser dita no momento correto. Então, nós trabalhamos muito essa questão da comunicação construtiva com as famílias. Por quê? Isso pode ser desenvolvido no ambiente familiar e isso pode ser desenvolvido e deve no ambiente escolar. Porque o professor não é seu inimigo, a coordenação não é seu inimigo, o diretor não é seu inimigo. Você não precisa alterar o tom de voz, né? E você não precisa ser desrespeitoso para demonstrar a sua insatisfação com alguma situação, que isso é normal, né, nas relações. Então, a gente vem trabalhando muito essa questão do respeito nas relações, né? Inclusive com a equipe. Eu falo muito, gente, vocês não podem permitir que ninguém desrespeite, que ninguém altere o tom de voz. E, respeitosamente, vocês vão dizer, olha, não é dessa forma que a gente se comunica aqui dentro, tá? Então, no momento que o senhor estiver um pouco mais tranquilo, a gente volta a conversar. E tudo bem. E vamos voltar a conversar de forma respeitosa. Porque isso, eu falo para a equipe, isso não é pessoal. Qualquer pessoa que estivesse sentado nessa cadeira, nessa posição, estaria ouvindo a mesma coisa. Então, vamos mostrar, nós somos o modelo do que nós queremos.
Então, a gente também trabalha isso com os pais no momento que a gente leva uma palestra com um especialista falando da importância da comunicação construtiva. Trabalhamos também a importância das regras na construção da moralidade, né? Então, quais são as regras? Aquelas regras das quais que você não pode abrir mão, né? Porque elas vão interferir diretamente na construção da moralidade. E quais regras a gente pode flexibilizar, né? E isso vai instrumentalizando a família para, de alguma forma, falar a mesma linguagem da escola, porque pensa que o nosso aluno é o filho deles, ele é a mesma pessoa. Então, quanto mais ele ouvir a mesma coisa dos dois lados, melhor para o desenvolvimento dele integral. Nós trabalhamos também a questão dos conflitos e dos problemas de convivência. E o que a gente faz com isso, não é? Como é que a gente trabalha? E é interessante porque as famílias, na hora que a gente abre para o debate, começa a falar dos conflitos entre os irmãos, e que a família não sabe como lidar com os conflitos, né? Dentro de casa, inclusive. E a gente vai trazendo que o conflito também é uma situação positiva, porque a partir do conflito, ele vai desenvolver uma série de habilidades importantes para essa relação que você falou no início, né? Às vezes ele é muito bom academicamente, mas ele não consegue se relacionar. Ele não consegue trabalhar em equipe, ele não consegue ouvir um não como resposta. Então, trabalhamos também, esse ano a gente levou palestra sobre o comportamento dentro do ambiente virtual, né? Não é terra de ninguém, então levamos um especialista para explicar isso para eles. Então, o cyberbullying, a questão do cuidado, da segurança, tudo isso a gente foi trabalhando com eles e depois fizemos uma palestra também para as famílias. Então, esse é o eixo das palestras, né? Então, o eixo das reuniões e o eixo das palestras. E aí temos também o eixo de trazer essa família, de envolver esta família na jornada pedagógica, para eles entenderem o que acontece do ponto de vista pedagógico dentro da escola, né? Então, para a educação infantil, os pequenos é sempre tudo muito fácil, né? Da gente organizar. Uma coisa que deu certo, porque nós tentamos eu estou trazendo o que deu certo, mas antes de dar certo, também tivemos muitas coisas aí para melhorar, não é? Às 7h30 da manhã é um ótimo horário. Então, você chama a família para eles olharem o mural da educação infantil, e as próprias crianças vão contando para a família de onde veio aquele mural. Você chama a família para as crianças apresentarem ali, fazer uma dramatização a partir de um livro que a professora leu com eles. E pronto, a família está envolvida nessa jornada pedagógica do infantil. E a gente tem procurado fazer isso em todos os segmentos, claro, de alguma forma aí que seja possível. E o nosso grande evento pedagógico, que é a nossa mostra científico-cultural, que acontece no mês de outubro, onde a família consegue enxergar essa jornada da educação infantil até o ensino médio. Ou seja, eu vejo como meu filho está chegando na escola e, ao longo do tempo, eu tenho condição de avaliar, de ver como que ele está se formando no ensino médio. Então, por meio desses 3 eixos, a gente tem procurado qualificar essa relação super importante família-escola. Obrigada, Sueli. Eu sempre acredito muito no multicanal que a gente precisa criar. Quer dizer, não é uma via só. São vários contextos e necessidades. E aí eu fico imaginando, Marcelo, no seu caso, e numa comunidade muito específica, a forma como se relaciona com os pais deve ser muito peculiar e muito cuidadosa, inclusive porque calendários, porque uma série de outras questões impactam na rotina, inclusive tendo professores que você precisa instrumentalizar para essa lida. Então, vou passar para você contar um pouco dessa experiência e como é que você faz essa gestão. Boa tarde a todos.
É um prazer estar aqui, agradeço o convite. É interessante que, por mais, né, que você tenha pontuado a especificidade da escola judaica, que é onde eu atuo como diretor, eu me vi um pouquinho em cada uma das falas de vocês, né? Então, a escutativa é muito presente, a democratização de fóruns, de acesso, de trocas com as famílias, não difere tanto. Mas eu acho interessante contar um pouquinho para vocês essa trajetória minha dentro de uma instituição judaica, porque quando eu entro na escola e assumo a função, eu determinei para mim mesmo um principal objetivo, que esse principal objetivo era, sim, aproximar a comunidade escolar da rotina escolar. Então, com esse intuito, dentro desse objetivo, eu pensei, eu preciso, antes de mostrar uma rotina escolar, eu preciso entender minimamente as características da comunidade judaica. E aí foi uma imersão, né? Eu tenho um suporte de profissionais maravilhosos que me permitem ter essas informações para que eu pudesse determinar caminhos, determinar estratégias, enfim, pensar junto. E a escutativa, ela realmente foi uma estratégia que eu posso dizer que foi eficiente. Então, ao longo de muitos meses, muitos encontros, muitas reuniões, eu me vi absorvendo cultura, absorvendo tradições, absorvendo religiões e entendendo expectativas do que um aluno de escola judaica, da escola judaica tinha, do que as famílias têm. Posto isso, né, dentro de uma pequena zona de conforto, de contexto, eu entendo que algumas atividades, algumas estratégias práticas deveriam ser postas ali na rotina escolar do Colégio Renascença. De imediato, eu propus um canal. Nós já temos uma gestão democrática institucionalizada com fóruns de participação de alunos, que é onde eu mais me divirto, né? Então eu tenho fóruns de alunos a partir de terceiro ano do ensino fundamental, anos iniciais, até o terceiro ano do ensino médio. Então eles trazem para mim desde da reclamação da cantina até aumento dos momentos de lazer, das aulas de educação física, dos momentos de parque, enfim, até o ensino médio, que já traz as angústias, as preocupações de uma formação profissional, de uma inserção no ensino superior, de dilemas, fico no Brasil, viajo para os Estados Unidos, universidade pública, universidade privada, eu creio que esses debates, eles permeiam a nossa prática. Então, esses fóruns são muito especiais para mim. Naturalmente, os fóruns com as famílias, nós chamamos no RENA os fóruns de pais representantes, então eles são muito ricos, essas trocas elas acontecem de forma bastante transparente, eu diria, e com muito respeito. Existe um respeito institucionalizado. A comunidade judaica respeita a instituição escola. A comunidade judaica do RENA é o que eu posso dizer, mas no geral é o que eu tenho de referência. E o fórum com os professores, né, os principais agentes, os agentes transformadores, quem está na linha de frente, quem está na sala de aula. Então, isso me ajuda a compor rumos, a determinar rumos, a refletir práticas, a pensar propostas, enfim. Além de expandir esses fóruns, essas reuniões com os pais, alunos e professores representantes, surgiu como uma iniciativa e eu diria até pautada no pós-pandemia, nesse período pós-pandemia, uma iniciativa de consolidar um setor de orientação educacional no Renascença. Então, a partir de 2023, eu me junto a profissionais excepcionais, algumas já da escola, outras profissionais vindas de mercado, e que o nosso grande objetivo ainda é, né, aproximar as famílias da realidade da escola e diminuir ruídos. Eu acho que esse é o ponto.
Então, esse departamento, esse setor de orientação educacional, naturalmente ele faz a triangulação entre família, escola e o aluno, principalmente. É inegável que aspectos socioemocionais eles passam a ganhar um protagonismo nos dias de hoje, pelo menos dentro do contexto em que eu atuo. Mas a partir da criação desse setor de orientação, começam a surgir ideias, né? Começamos a pensar em construções coletivas. Construir é um verbo que eu uso muito dentro do colégio. E eu convido a comunidade renascentista a construir conosco. Então surge em relação a alguns temas sensíveis a qualquer instituição, como bullying, como a própria inclusão, surgem espaços e surgem oportunidades de que a gente possa construir parâmetros coletivos com a comunidade. Então, uma série de formações, então tivemos um grande background, um grande suporte do Instituto Singularidades, que foi um grande parceiro nosso nessa jornada, instrumentalizando tecnicamente, as nossas orientadoras formando um grupo de estudos com a família. Então isso tudo é muito rico, essa construção ela é muito viva. Então tudo que aprendemos tecnicamente com Singularidades, tudo que trocamos em equipe pedagógica e educacional, nós conseguimos compartilhar com os pais. Eu tenho um orgulho muito grande de falar da minha equipe de orientação educacional, porque nós terminamos ontem, é sempre algo em construção, mas nós finalizamos a primeira etapa dos nossos parâmetros de combate e prevenção ao bullying e violência escolar na escola, dentro do RENA. E nós tivemos ali a participação das famílias. As famílias estão se sentindo representadas. As famílias puderam opinar, puderam acrescentar, puderam dialogar, puderam questionar. Esse canal de comunicação é muito rico para a gente dentro do Renascença. Sim, porque é uma escola de comunidade. Sim, porque o interno e o externo se confundem. Então, eu aprendi ao longo desses meses que a minha professora polivalente, ela pode ser tranquilamente cunhada da mãe de um aluno meu. Então, o interno e o externo, eles estão juntos, as nossas relações, elas se misturam. E dentro este limite escola-comunidade, ele precisa existir porque não dá para democratizar todas as decisões da escola. A gente não consegue decidir conjuntamente todas as nossas ações. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque nós estamos, a nossa comunidade frequenta o clube, frequenta a sinagoga, frequenta o bairro de Higienópolis, o bairro de Perdizes. Eles estão em contato constante. Os professores, os coordenadores, as famílias, as crianças, o diretor. Então, constantemente você passa a ser abordado por pessoas em momentos em que... Bom, acho que isso é geral, né? Mas dependendo do lugar que você frequenta, você está mais exposto a um debate, e quanto mais aberto for o canal de comunicação, menos agressivo se torna o debate, ele se torna construtivo. Quando a gente pensa nessa abertura para um fórum de debates e para um programa de formação, eu consigo identificar uma característica muito interessante, que é a autorregulação. Quando a gente percebe em grupos, e é muito fácil a gente se colocar as famílias colocarem em muitos momentos a escola como uma adversária no processo de aprendizagem, no ensino-aprendizagem. Quando você cria um canal e convida a construir, você tem contigo uma autorregulação, no sentido de uma mãe com excesso, já naturalmente ela já não ganha tanto espaço. A mãe que se coloca à sombra, ela de repente traz uma iniciativa extremamente brilhante para contribuir com aquele tema. Essa autorregulação é muito importante e ela é uma aliada na nossa gestão. Lidar com famílias é como vocês trouxeram, né? Existe uma tendência a personalizar a proposta pedagógica. Não dá para ver essa esquizofrenia de termos X projetos pedagógicos dentro de uma instituição. Nós precisamos manter a nossa estrutura, os nossos valores, para que a gente possa, sim, trazer as famílias que estão afim
alinhadas com a nossa proposta. Quando eu faço uma reflexão sobre o processo dessa abertura desses canais e principalmente uma relação muito próxima com pais representantes, eu faço questão de tirar as dúvidas dessas famílias item por item. Porque se tem algo que não facilita muito a nossa gestão, são os grupos de WhatsApp. Eu tenho uma pretensão, e é bem pretensão, que esse canal de comunicação criado no Renascença, um dia substitua os debates do WhatsApp, para que tenha um canal oficial de informações. É utópico ainda, eu acho. A gente está muito distante, mas a verdade é que eu já vejo famílias se cansando da relação estabelecida dentro do grupo de WhatsApp também. Isso é um fato. E aí eu elenco para vocês os benefícios, né, dessa implantação e dessas iniciativas que a gente construiu juntos, eu com a minha equipe pedagógica e educacional. Nós temos um reforço da imagem institucional. O Renascença propõe um canal de comunicação. O Renascença também regula as atividades que poderão acontecer dentro do colégio. O Renascença pode modular comportamentos porque estamos num coletivo. Eu acho que isso é um ganho. O outro ganho que para mim é muito, e é uma palavra que eu uso em todas as reuniões que eu faço com a minha equipe, transparência. Quanto mais eu aproximo a comunidade da rotina escolar, para eles entenderem as dificuldades que nós temos, porque temos, quando eles entenderem a dinâmica que temos, que é uma dinâmica árdua, que envolve professores, envolve pessoas, né? Quanto mais essa transparência quanto mais ela for aberta, enfim, e trouxer as famílias para perto, você desperta um olhar reflexivo da comunidade também. Esses ganhos, na verdade, eles são um tesouro da nossa escola. Nós, como educadores, a gente não pode perder a nossa missão e aí não é utópico, aí é um sonho de educador. Por 14, 15 anos, esses meninos ficam na nossa escola. Eles serão os nossos agentes transformadores na sociedade. A gente não pode simplesmente fechar as decisões em uma sala e simplesmente não compartilhar com eles e só impor regras, impor determinações. E existe um ganho muito, muito significativo na escuta de todos os agentes que participam. Então, se eu puder trazer para vocês estratégias de gestão na relação família-escola, é escuta ativa, assim como vocês trouxeram. Esther, eu também fico horas escutando pais. Em certos momentos a gente não tem direito de interrompê-los, porque eles estão ali com angústias, com sentimentos próprios, eles estão com situações pontuais, que recortadas têm um significado, mas dentro de um contexto elas ganham uma outra abordagem. E a escola tem que estar disposta a entender esse contexto que essas famílias estão. Eu penso que esses canais de comunicação, essa aproximação da rotina escolar, eu poderia citar também, sem diminuição de importância, a efetividade da comunicação da escola, da instituição com as famílias. Isso também ajuda a diminuir ruído. Você tendo uma relação direta com o seu público, através de uma comunicação clara e efetiva, isso também é colaborativo. Enfim, eu compartilho com vocês um sonho, né? Um sonho de termos... eu falo muito de jovens porque a minha experiência maior na educação ela vem do ensino médio. Então, eu atuei muitos anos com o ensino médio e eu sou fã número 1 dos meus adolescentes. Assim, eu tenho um carinho muito especial por eles e sempre falo isso. Eu vejo neles a esperança direto, né? Eu vejo o sonho. A gente lida com os sonhos dos alunos. Então... se eu puder definir como estrategicamente ou assertivamente como estabelecer uma relação escola-família, eu diria que a escola tem que ser, qualquer escola tem que estar pronta
para que o nosso aluno, ao término da educação básica, possa escolher. Ele possa escolher o caminho que ele quer seguir. Então, eu entendo que essa é a minha contribuição para esse painel. Muito obrigado. Em síntese, assim, ouvindo vocês, a gente passou por uma série de dores que são compartilhadas, mas, ao mesmo tempo, o que fica é essa necessidade de abertura ao diálogo, sabendo do nosso projeto, tendo uma coisa que eu aprendi lá atrás com uma amiga, coerência e constância, né, Esther? Coerência e constância naquilo que a gente traz, né? Tendo essa transparência na relação, oportunizando também formação, porque, de fato, nós detemos essa possibilidade de formar essas famílias, trazendo cada vez mais canais. Eu costumo brincar, né, com as equipes, dizendo assim, nenhum pai, eu creio, que vai abrir o aplicativo, acordou, ele diz, vou abrir o aplicativo e vou acabar com a escola. Ele não faz isso. Ele não coloca isso como objetivo da vida dele. Eu vou destruir aquele lugar. O que motiva esse bilhete, ou na agenda, ou essa mensagem, tem um porquê, tem alguma coisa que não ficou clara. Então, eu sempre digo, tirem a emoção, peguem o que está por trás e trabalhe a função que você tem nas mãos, que é justamente traduzir para essa família o que ocorreu, o que nós pretendemos. Então, acima de tudo, essa discussão, essa abertura é muito trabalhoso, é bastante desafiador, cada vez mais. Multicanais teremos que ser, não há outra alternativa. Ousados, inclusive, a ponto de ter o contato cada vez mais direto, mas é isso que vai fazer com que a nossa relação seja cada vez mais produtiva, eu diria. Então, vou abrir para vocês darem as palavras finais, porque o nosso contador aqui já vai dizer que o nosso tempo esgotou, nós não vamos ter mais tempo, mas eu vou começar pela Dulcinea e vamos fazer essa roda para vocês se despedirem, tá bem? Quero agradecer a participação e só completar com um detalhe que eu esqueci de trazer. Eu agora estou partindo para... Porque o meu papel dentro da escola é estratégico, né? Lapidar a proposta que existe desde 2000. Mas agora que ela está totalmente formada e com os profissionais nos seus devidos lugares fazendo esse trabalho do dia a dia que vocês trouxeram e que faz parte da nossa vida, eu agora estou partindo para educar os pais. Então, eu criei um canal de comunicação com os pais, inicialmente pelo Instagram e pelo YouTube, que chama-se Mais Família e Educação. Então, são pílulas que a gente vai trazendo da formação, do cuidado com os filhos, dessa inquietação que eles têm no dia a dia. Coisas de 1 minuto, 1 minuto e meio, e a gente vai trazendo. E a escola está toda lá dentro do YouTube, relatada pelos profissionais que fazem. Mais uma vez, muito obrigada a todos, um prazer imenso participar com vocês. Bom, eu quero dizer que nós, apaixonados pela educação, né, a gente causa um impacto, né, muito grande no outro. Então, que nós saibamos escolher as boas palavras e as boas ações para causarmos um impacto positivo em cada criança, em cada adolescente que passa por nós, para que realmente eles possam realizar os seus sonhos e serem pessoas, né, com caráter e com ética e responsáveis. Felizes, né? Eu tenho uma cena, hoje eu faço a direção geral das 2 unidades, mas eu lembro uma vez eu estava na Granja Viana, e sabe aquele dia que você fala assim, não brinco mais? Não brinco mais, não, credo, né? Aí eu fiz uma conta de que numa escola de 2.000 alunos circulam
no mínimo 3.000 pessoas. Vamos dizer que só um dos pais, ou metade deles, estão lá. E aí eu falei, bom, nunca vai ser fácil esse negócio aqui. E algo que me anima muito, em especial no desânimo, é uma pergunta que outro dia, inclusive, eu conversei com os pais. Se nós não pudermos fazer, quem pode? Se a escola não puder, se a família não puder, quem pode? E é nesse espírito que eu procuro encontrar os canais de interlocução para que a gente dê conta, porque, na verdade, responsabilidade nossa é com as crianças e com os jovens. Obrigada, gente, foi um prazer. Bom, eu também gostaria de agradecer mais uma vez, gostaria de agradecer a parceria com as minhas colegas. Eu deixo registrado a importância desse momento, né? É um momento de... Trabalhar na direção às vezes é solitário, né? Em muitos momentos a gente se sente solitário em algumas decisões. É claro que temos a equipe, mas tem momentos que somos nós mesmos, né? Ouvir os relatos, as trocas de experiências realmente é muito importante, é reconfortante, eu diria, né? Saber que estamos com desafios geracionais e que todos estamos passando por desafios muito parecidos. Quero agradecer as trocas e, enfim, é isso. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigada a todos vocês e obrigada a todos os presentes. Sem dúvida nenhuma, é muito importante tê-los aqui para que essas reflexões também reverberem, como a gente costuma dizer, na segunda-feira na escola, quando a gente iniciar, que a gente possa dar um passo a favor da educação de qualidade sempre. Obrigada, gente. E